Olá, meus alunos da turma 2000, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. Bem, e conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar os capítulos 13 e 14, ok, pessoal? Esses dois capítulos, eles abordam dois tipos de inferência. Dois não, três, perdoe-me. Três tipos de inferências que nós vamos observar daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes disso, eu trouxe a definição do que é uma inferência, né? Vamos lá? Bom, o que é inferência? Inferência, pessoal, significa deduzir, né? É isso que é inferência, deduzir, chegar a uma conclusão por meio do raciocínio. Então, na leitura de um texto, nós precisamos inferir, ou seja, deduzir por meio das pistas que o próprio texto deixa. Então, para isso, é necessário ativar o nosso conhecimento de mundo, ok? Bom, vamos começar pelo capítulo 13, falando sobre as inferências nas tirinhas. Exatamente, inferência nas tirinhas, ok? Bom, pessoal, todo mundo já sabe que a tirinha, ela é um dos gêneros textuais mais populares entre os jovens, não é isso? Então, hoje se observa que ela é muito empregada nos livros, nos sites, nas redes sociais e em muitos outros meios, com as mais diversas finalidades, seja para provocar humor, para representar um pensamento, ilustrar uma situação ou até mesmo estabelecer uma crítica, ok? Então, nela, as questões sociais, muitas vezes, são colocadas em evidências, tá bom? Bom, vamos avançar aqui? Bem, pessoal, eu trouxe aqui também dois exemplos de tirinhas, tá bom? Nós já sabemos o que são tirinhas, certo? Ah, eu também tenho que acrescentar mais uma informação. As tirinhas, elas surgiram na América do Norte, tá? No início do século XX, ok? Estão presentes até os nossos dias, Esses dias, os dias atuais, Bom, no Brasil, por volta da década de 1950, Maurício de Souza foi um dos pioneiros com a publicação das tirinhas, do cãozinho Bidu e posteriormente, outras personagens que compuseram a famosa Turma da Mônica, Então, hoje, no entanto, diversos brasileiros se destacam também, como Ziraldo, Angeli, Laerte, entre outros também, ok? Bom, vamos lá? Aqui eu tenho dois exemplos de tirinha, como vocês podem perceber aqui, tá? Bom, o que acontece? Vocês podem observar que na construção das tirinhas são empregados diferentes recursos linguísticos, não é isso, pessoal? Bom, quais seriam esses recursos linguísticos? Recursos verbais e não verbais, como vocês podem observar. Nós temos textos, temos imagens, não é isso? Então, como vocês podem perceber, a presença desses recursos linguísticos, eles são utilizados a fim de se veicular determinada mensagem, tá? Então, essa combinação permite que diversas situações da vida cotidiana sejam representadas pelas personagens, tá bom? Então, em geral, a tirinha ela consiste em um tipo de texto com caráter humorístico, com circulação em jornais, revistas e outras publicações também, Bom, vamos prosseguir? Aqui na tirinha, de Ziraldo, do menino maluquinho, como vocês podem perceber, as letras, assim como também na tirinha de Maurício de Souza, vocês podem perceber que nessas tirinhas as letras representam um recurso muito importante, tá? Então, conforme a expressão que o cartunista deseja dar à ação da personagem, as letras podem aparecer maiores, ou descaracterizadas, ou destacadas também. Quando eu falo destacadas, elas podem aparecer também em negrito, tá? Para dar maior destaque, Então, vocês podem perceber que as tirinhas, elas também são constituídas por meio da combinação de frases curtas, tá? E geralmente, de efeito ambíguo, com desenhos que ilustram, e completam o sentido do texto, Além disso, o conteúdo da tirinha pode ser bastante diferenciado, tratando da relação de personagens
né, tratando da relação de personagens protagonistas com outras personagens secundárias também, né? Representando também uma época distante, um país, um aspecto de determinada cultura, né, como os conselhos também maternos, né, com o pensamento popular acerca, né, de várias coisas que nos cercam. Tá bom? Então, vocês podem perceber também, né, analisando essas duas tirinhas, né, que os elementos mais comuns são os balões, né, e os diferentes tipos de letras, como eu falei anteriormente. Recursos que possibilitam, né, a identidade verbal da personagem, ok? Então nós temos aqui, né, a tirinha de Maurício de Souza, que o Cebolinha fala para Mônica: quando eu crescer, quero ser um arquiteto famoso e muito rico. Aí a Mônica responde: quando crescer, quero me casar com um homem bem rico. E o Cebolinha diz: pensando bem, eu me contentarei em ser um simples arquiteto, né? E a diz Ziraldo: socorro, uma água viva. Aí o menino maluquinho responde: não é uma água viva, não é uma água viva, Carol, é um saco plástico. Aí ela diz: socorro, poluição. Vocês podem ver esse tom, né, bem cômico e também crítico ao mesmo tempo, né? Vocês podem perceber que o tema aqui, né, dessa tirinha aborda o que é a poluição dos mares, né? Ou seja, a poluição da nossa natureza, né? Então ele faz uma crítica implícita aqui na fala da Carol. Socorro, poluição. Não é isso? Temos que prestar atenção, né, nesse tipo de situação também. Bom, vamos lá? Agora vamos para o capítulo 14. Vamos falar sobre charges e cartoons, ok, pessoal? Bem, o conceito de a tirinha, como vocês perceberam, né, anteriormente, né, ela é um dos gêneros textuais mais populares entre os jovens, como eu acabei de dizer. Agora, falando, né, sobre os cartoons, charges, ou melhor, charges e cartoons, né, nós temos aqui, né, dentro das charges, né, e os cartoons, alguns exemplos de gêneros textuais em que se pode explorar de maneira produtiva a habilidade da inferência também, tá? Então, esses textos geralmente possuem um teor muito crítico, tá, pessoal? Acompanhado muitas vezes, né, da ironia também, tá? Então, para entender as informações, né, contidas nas charges e também nos cartoons, né, é necessário recorrer a conhecimentos contextuais, né? O que torna a aquisição do conhecimento de mundo uma atividade atraente e também divertida, tá? Então, é muito comum empregar charges e cartoons, né, para tecer críticas sociais e políticas também, né? E muitos desses textos, inclusive, usam, né, a sátira e o sarcasmo, né, como elemento de destaque, ok? Então vamos ver aqui um exemplo, né? Vamos começar de charge. Essa aqui é uma charge, tá bom, pessoal? Isso aqui é um exemplo de charge que diz assim: Brasil bate recorde de arrecadação de impostos, né? Então, de forma bem humorada, né? Mas ao mesmo tempo bem sarcástica, essa charge, a charge, né? Ela retrata uma realidade, né? Em que nós brasileiros, né? Estamos enfrentando, né? Como vocês podem perceber aqui, né? A charge ela não deixa perder, né, esse sentido, essa eficácia em passar uma mensagem, né? Então, note, vocês podem notar aqui que para se inferir uma informação através dessa charge, é necessário que nós estejamos a par da nossa realidade, né? Essa realidade que nos cerca, né? Ok? Bom, vamos falar agora sobre cartoon. Olha aí, ó, nós temos um cartoon aqui, que o menino diz assim, ó: lá em casa, durante a quaresma, a gente não come carne. Aí o outro garotinho responde: lá em casa é quaresma o ano inteiro, né? Então vocês podem perceber que o cartoon, né, por sua vez, ele consiste em um texto humorístico, né, no qual, né, o autor ele realiza a crítica social, né, mas de costumes, né, focalizando numa realidade bem genérica. E por isso ele desconhece os limites do tempo, né, que a crítica a personagens e fatos determinados impõe. Então, vocês podem perceber que, às vezes, pela semelhança, né, o cartoon pode ser confundido com a charge, né? Então, no entanto, é possível considerar algumas marcas próprias do cartoon.
tá? No cartoon, as personagens não são caricaturadas, tá? E são anônimas. Já na charge, né, as personagens são identificáveis, né? Elas são caricaturadas, ok? Então, o cartoon, ele é atemporal. A charge, por sua vez, ela é temporal, ok, pessoal? Então, vocês podem perceber aqui, né? Eu trouxe aqui mais um exemplo, esse exemplo aqui de cartoon, e mostrei a diferença entre o cartoon, né? Perdoe, eu trouxe um exemplo de cartoon e um exemplo também, né, de charge. Então, eu coloquei aqui esse exemplo da charge do cartoon para vocês perceberem a diferença que existe entre elas, né? Então, aqui vocês podem ver que é uma caricatura, né? Que é um político, né, segurando, né, praticamente mostrando que era a nossa cédula, né, o real, nem isso. E aqui nós temos um cartoon. Vocês podem ver que são crianças comuns, tá? Não são identificáveis, tá bom? São anônimas. Então é uma das características dos cartoons. A charge não, a charge são caricaturados. Tá? Os personagens são caricaturados, ok? Ou seja, são identificáveis. Ok, pessoal? Bem, terminamos aqui mais uma aula falando sobre, né, as inferências, ok? Que nos ajudam nas interpretações textuais, não é isso, pessoal? Bem, desejo a todos bons estudos. Não esqueça de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de todos vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!